Olá pessoal, então vamos continuar. Agora é o quarto vídeo referente ao capítulo 3, o capítulo de lógica booleana. Então eu vou começar com um conceito importante, que é o conceito de paridade, muito usado em telecomunicações. Então existem vários protocolos para checagem de transmissão. Um dos mais famosos é o CRC, usado na comunicação USB. Mas eu vou mostrar por alto aqui um protocolo simples, mas que até funciona bem para dependendo da taxa de erro de comunicação, tá? Então vamos lá, é o exercício resolvido 384, e ele diz o seguinte, olha só, a gente transmite nibbles, nibbles significam palavra de 4 bits, tá? Nibble significa palavra de 4 bits. E chegou à conclusão que seria necessária a introdução de um protocolo de detecção e correção de erros. Qual é a ideia desse protocolo? Ele detecta e corrige de forma automática até um erro. Se o seu canal for deveras ruidoso e tiver mais do que um erro dentro de um bloco, ele não detecta e corrige. Então como é que você faz isso? Você transmite redundâncias. Vou pegar um protocolo mais simples possível. Eu vou transmitir 3 bits, ganha a maioria. Então 1, eu transmiti 1, 0, 0, 0, eu transmiti 0. Tem um erro de transmissão, 0, 0, 1, o erro está no 1, você vai pela maioria, tá? Mas não precisa ser tanto, 50% dos bits de redundância, né? Você tem 2 bits mais 50% de redundância, 3 no total. Aqui não, aqui vai ser uma redundância, uma palavra de redundância por bloco. Então você, ao final de uma palavra, transmite o que a gente chama de paridade, que é o ou exclusivo dos bits daquela palavra. Aí transmite várias palavras com seu respectivo bit de paridade. Aí depois que você transmite várias palavras, aí você transmite uma palavra checadora de paridade. Então aqui, por exemplo, ele diz que transmitiu uma nibble de 4 bits e um bit de paridade logo em sequência, tá? Então são esses bits transmitidos. Então a gente vai detectar e corrigir os bits de comunicação. Então ao final de tudo, ele transmitiu isso aqui, ó. Ele transmitiu 3 nibbles mais 3 bits, vamos descontar esse último aqui. Esses 3 primeiros bits de paridade, quer dizer, como é que eu faço a paridade? 0 ou exclusivo 1, ou exclusivo 0, ou exclusivo 1 dá 0, tá? Então essa foi a paridade transmitida. Bom, nós calculamos essa paridade, deu a mesma, portanto, considerando que você só pode, a hipótese só pode haver um erro de comunicação, então não houve erro de comunicação, já que bateu aqui a paridade calculada com a transmitida, tá? O mesmo você faz com os outras nibbles, né? Você tem uma nibble de 4 bits aqui, paridade transmitida 0, calculada 0. Beleza, não houve erro. Aqui, paridade calculada 1, e a transmitida também 1. Tá, então você nota que nesse primeiro bloco não houve qualquer erro de comunicação, tá? Então aqui não houve erro de comunicação nesse primeiro bloco. Aí vamos para o segundo bloco agora, onde a gente vai introduzir os erros, né? Então nesse bloco aqui, a gente calcula, vê as paridades transmitidas e as calculadas. E você repara que aqui a calculada não bateu com a transmitida, porque aqui a calculada, 1 ou exclusivo 1, ou exclusivo 1, ou exclusivo 1 é 0, só que foi transmitida 1. Então, existe um erro de comunicação nessa nibble. Em qual dos bits? E aí, pela palavra checadora, ao final de todas, então você transmite a primeira palavra, a segunda, a terceira e a quarta aqui é a palavra checadora.
Na palavra checadora, ela checa, na verdade, a vertical, tá? Então, um exclusivo 1, foi transmitido 1, calculado 1. Opa, mas aqui não. 0 ou exclusivo 1, calculado é 0, só que foi transmitido 1. Quando você cruza, você faz o cruzamento, você vê então que esse bit achuriado aqui em cinza ao fundo está errado. Então esse deveria ser 0 e não 1. Se ele está errado, ele não é 1, logo ele é a negação do 1, que é 0. Tá? O terceiro exemplo, o terceiro conjunto, mostra que o erro pode estar com a mesma probabilidade no bit de paridade, tá? Na palavra checadora, que é o caso aqui. O erro está aqui na palavra de checadora. Aí eu vou pedir para vocês dar um pause, tá? E conferir então a solução do problema, tá? Dá um pause e confere, beleza? E aí a gente vai para o segundo exercício de paridade aqui. Então, vamos lá então. O segundo exercício de paridade, na verdade, sabe aqueles problemas que caem em vestibular? O item A vale 0,2. O item B, que é o danado, né? É difícil de fazer, vale 0,8. Mas aquele item A que é fácil, na verdade, ele é uma dica para você usar aquele item A para resolver o item B. Então, esse exercício resolvido 385, na verdade, ele é um subsídio para a gente resolver o problema seguinte, né? Ele diz o seguinte: um sinal X foi transmitido e você, por algum processo, calcula um sinal de erro. E aí, se esse sinal de erro é 1, é porque o X está errado. Então você tem que inverter ele para X barra, né? O X corrigido é o X barra. E se ele está certo, ou seja, erro é 0, o X corrigido é o próprio X, né? Então ele diz o seguinte, ó, tem um X aqui, e aqui o sinal de erro, eu quero o X corrigido. E você vê que é trivial ver que o X corrigido é um ou exclusivo entre o X e o erro. Quer dizer, quando é que ele vai... O que significa essa porta XOR? A porta XOR, na verdade, ela é uma porta inversora condicional. Se erro igual a 0, x corrigido é igual a x. Se erro é igual a 1, x corrigido é igual a x barra. Então, se você olhar a tabela verdade de uma porta XOR, a porta XOR é uma porta inversora condicional. Ela inverte o x condicional ao sinal de erro. Isso aqui é só um exemplo, um exercício para a gente usar o resultado para o próximo problema, tá? O próximo problema que é o nosso primeiro projeto de logística. Aqui é o seguinte, página 53, exercício resolvido 386. Código de Hamming. Então você vai transmitir 4 bits de dados e 3 bits de redundância, que a gente chama os 3 bits de paridade. Os índices aqui das paridades vão ser potências de 2. Tá? Então 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2. Então esses 3 aqui são bits de redundância, de paridade. E os bits de informação propriamente dita são o x3, o x5, o x6 e o x7. E ele fala o seguinte: eu transmito em paralelo esses 7 caras e eu admito até um erro de comunicação. O exercício é: projete o circuito que receba esses 7 caras aqui e me gere na saída 4 sinais x3, x5, x6 e x7 corrigidos. Se tiver um erro de comunicação, que ele já detecte, já corrija aquele bit. Dados: a lei de formação das paridades na transmissão. Tá? A paridade P1 é x3 ou exclusivo x1 ou exclusivo x7. Aqui é o seguinte, o exclusivo de 3, aqui vale a associatividade, tá? x3 ou exclusivo x5
se você fizer esse O exclusivo e depois fizer o O exclusivo com o X7, é a mesma coisa que você pegar o X3, botar em evidência e fazer o X5 O exclusivo com o X7. Aqui ele mede um número de uns, tá? Ah, porque só tem um cara que é 1. Não, se os 3 forem 1, o P1 também dá 1 também, tá? Ou exclusivo, aquele negócio que é ou 1 e somente 1 igual a 1 é só para 2 variáveis. Para 3 variáveis vale como se fosse um número ímpar de bits iguais a 1 aqui, tá? E aqui a lei de formação do X2 e do X4 é essa aqui, né? Como é que eu sei qual é a lei de formação? Quem é 3? 3 é 1, 0, 1, 1. Quem é... Ai, desculpa aqui, eu apaguei aqui. Quem é o 3? O X3, o 3 é 0, 1, 1. Quem é o X5? 1, 0, 1, 0, 1. Quem é o X7? 1, 1, 1. O que é o P1, né? O P1 é o seguinte, o P1 é esse cara aqui. Quem vão ser os caras... Ai, apaguei. Quem vão ser os... Você pega os índices aqui. 3 é 0, 1. 5 é 1, 0, 1. 7 é 1, 1. O que tem o primeiro bit 1 vai participar da lógica do P1. Vou pegar aqui o exemplo aqui, o P2. Ó, o 3 é 1, 1. Desculpa. É 0, 1, 1. O 6 é 1, 1, 1, 0. E o 7 é 1, 1, 1. Então, por que o P2? Aqui, ó, P2 igual a 1, P2 igual a 1 e P2 igual a 1. Então, são os índices que tem aquele bit igual a 1. Tá? Porque aqui você pode expandir esse código de RAM, ao invés de 7 bits, aqui para 15 bits, por exemplo. O que são 15 bits? 4 bits de paridade e 11 bits de dados, tá? Você pode expandir esse raciocínio. E o P4 é o 5, 6 e 7, que é o bit mais significativo do índice aqui, ok? Então, aqui como se faz a lei de formação aqui. Bom, então como é que a gente vai detetar e corrigir? Então, problema, vamos rodar o exercício anterior, vamos criar sinais de erro. Eu vou criar um sinal de erro no X3. Quando é que o X3, né, vai dar um erro, né? Então, vamos criar sinais auxiliares para começar a solução do problema, que vamos fazer aquela checagem na horizontal, né? Vamos criar esses 3 sinais aqui. O P1 foi criado, é P1 ou é igual a X3 ou exclusivo X5 ou exclusivo X7. Então nós vamos pegar o X3 ou exclusivo X5 ou exclusivo X7 que a gente recebe no receptor, fazer um ou exclusivo com P1 e vamos chamar esse sinal de C1. Idem, vamos criar os sinais C2 e C4. Agora a gente vai olhar o seguinte, se tiver um erro no X3, por exemplo, ele vai afetar que sinais? Ele vai afetar o C1 e o C2 e não vai afetar o C4. A gente supõe um erro no máximo, ou 0. 0 erro, os 3 aqui vão estar em 0, né? Um erro só pode ser no erro do bit de paridade, né? Por quê? Porque é o único que só aparece uma vez só, né? Então é o caso do P1, do P4 e o erro no P2 aqui. Bom, o X5 aparece aqui e aqui, no C1 e no C4, tá? E no C2 não aparece, essa combinação. O X6 aparece no C2 e no C4 e o X7 aparece em todos, né? Olha que um jeito mais fácil de ler. Aqui, nenhum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por isso que tem essa notação. As potências de 2 estão no P, né? P1, P2
x3, p4, x5, x6, x7. Fácil. Bom, agora eu já sei o sinal de erro. Quando é que é o meu sinal de erro para o x3? É C1, end C2, end C4 barra. Então eu vou criar os meus sinais de erro. Então já vou botar a solução do problema. Criei os meus sinais de erro aqui. Para começar, eu gero aqui os sinais auxiliares C1, C2 e C4. Aí eu crio os meus sinais de erro. Quem é o meu sinal de erro de x3? Aqui é o meu erro de x3 aqui. Vai ser o C1, end C2, end C4 barra. Olha a bolinha aqui no C4 aqui. Idem pro x5, né? Quem é o sinal de erro do x5? É C1, ó, o C1 aqui. End C2 barra, end C4. O do x7 são os 3 sem bolinha aqui, que é a inversão. Aqui C1 barra, C4, C6. Bom, então você criou o sinal de erro. E aí como é que você faz para corrigir? Exercício anterior. Pega uma porta XOR inversora condicional. O sinal de erro está aqui. Inverti o x3 condicional. Aqui é o x3 corrigido. Tá bom? O x3 corrigido aqui. Então fechamos aqui esse vídeo. E depois eu vou para o quinto e último vídeo do capítulo 3, fazendo mais alguns exercícios, tá bom? Grande abraço, até daqui a pouquinho quando eu vou postar o próximo vídeo.